meu Senhor, e durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens pra salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra reina Deus, aleluia. Boa noite, irmãos. Meu nome é Augusto Gouveia, sou membro da Igreja Presbiteriana da Herança Reformada em Salvador, acredito que conhecida de boa parte de vocês. Sou amigo do pastor Tomás, tendo o privilégio de ter visto boa parte da sua formação lá no seminário. Quantas noites não passamos juntos lá, ajudando em alguma coisa, e até mesmo ele em troca me dando guarida lá no quarto para que eu pudesse dormir nas minhas viagens que eu faço a Teresina. E estou incumbido desta preciosa tarefa de trazer uma pequena mensagem para os irmãos daí de Itaberaba. Nós estávamos conversando, nossas esposas são muito amigas, nós somos muito amigos, os casais, para glória de Deus, todos oriundos lá da IPHR em Salvador. E conversando com o pastor Tomás, ele tocando em alguns assuntos, foi então que surgiu o convite para que eu trouxesse uma mensagem aos irmãos. Convite esse que eu me sinto muito honrado diante de Deus. É sempre um grande privilégio poder pregar a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que é a primeira vez que o faço por meio da tecnologia, não é? Gravando assim, olhando para uma câmera, é algo extremamente confuso, é difícil, prefiro o púlpito. Mas então, desde então, peço perdão aos irmãos por alguma falha, algum problema nesta gravação. Eu queria convidar, portanto, os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no Salmo, o texto da nossa exposição nesta noite, o Salmo de número 137. Os irmãos, por favor, acompanhem com reverência a palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor. Antes disso, nós vamos orar.
Senhor, Santo Deus, ó Pai, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Deus da nossa salvação. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que Tu me dás, ó Pai, de poder pregar a Tua palavra, de poder, ó Deus, trazer um pouco daquilo que tenho aprendido e conhecido acerca da Tua palavra. Rogamos, ó Deus, o agir do Teu Santo Espírito, para que nos convença, ó Deus, da verdade, da atualidade, ó Deus, da Tua palavra, para que nos convença, ó Deus, mente e coração, para que venhamos a nos inclinar, ó Deus, diante da Tua palavra, mediante o agir do Teu Santo Espírito. Perdoa, ó Deus, todas as nossas falhas e faz-nos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, para que tenhamos, ó Deus, neste tempo de pandemia, neste tempo de muitas preocupações, para que tenhamos, ó Deus, paz dentro dos nossos corações. Abençoa-nos, meu Deus, com a Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe desde já com a leitura da palavra do Senhor. Meus queridos, este salmo é um típico salmo de lamentação. É um salmo que reproduz o sofrimento do povo de Deus. Um salmo que remota ali ao final do período do cativeiro babilônico, segundo a grande maioria esmagadora dos estudiosos, dos teólogos, todos, a grande maioria concorda que este salmo, ele provavelmente foi escrito lá pelo finalzinho dos 70 anos de cativeiro. E o que há de interessante na nossa elucidação desse texto, para iniciarmos o entendimento deste salmo, é que os estudiosos, eles perceberam que existe 3 grupos característicos que caracterizavam os judeus durante o período do cativeiro babilônico. Um primeiro grupo, por exemplo, ele era o grupo daqueles que sabiam que eram pecadores, sabiam que haviam falhado diante de Deus, que não haviam cumprido com a palavra de Deus, que não tiveram o temor devido, não foram fiéis a Deus, que estavam pagando os seus pecados naquele cativeiro, mas por serem totalmente alheios à palavra de Deus, eles não entendiam toda a revelação. Eles passaram então a viver na Babilônia de uma forma totalmente promíscua,
no que diz respeito aos ensinamentos de Deus, porque não de Cristo, já no Antigo Testamento, mas de Deus, eles tinham como que nas suas mentes, eles tinham a seguinte ideia: nós estamos aqui, estamos pagando os nossos pecados, estamos alheios a tudo aquilo que nos eram como ordenanças, e agora o que sobrou para nós, além da morte, é tocar a vida para frente. Nós vamos morrer aqui nesta terra, longe de Jerusalém, então vamos tocar nossa vida para frente. Vamos, quando as coisas forem melhorando, nós vamos nos articulando com os babilônios, vamos nos introduzir no meio deles, vamos adorar os seus deuses, vamos nos juntar em casamento com suas filhas, vamos dar as nossas filhas aos filhos deles, vamos fazer uma união entre as nossas linhagens e vamos viver. Segundo alguns estudiosos, esse grupo, eles conseguiram até viver do comércio da época, ou seja, eles prosperaram na Babilônia. O segundo grupo é um grupo que também se assemelha muito a este primeiro grupo, no que diz respeito aos seus pecados. Eles pecaram diante de Deus como nação, eles sabiam disso, eles conheciam as profecias, eles entendiam que por não terem dado ouvidos à profecia dos mensageiros de Deus ali no Antigo Testamento, era por esse motivo que eles estavam ali cumprindo a palavra de Deus no que diz respeito a desobediência deles para com o próprio Deus. Eles estavam ali em cativeiro, como preferem alguns teólogos chamar de desterrados, né? Eles estavam distantes de sua terra, haviam sido tirados de Jerusalém, arrancados de Jerusalém, transportados para o Império Babilônico. Então alguns teólogos gostam de chamá-los os desterrados de Jerusalém, e eles tinham tudo isso em mente. Se distinguiam do primeiro grupo no que diz respeito a que eles não haviam prosperado na Babilônia. Eles não continuaram a sua vida de pecado, eles não formaram novas famílias em aliança com os babilônios, eles não deram seus filhos ou as suas filhas em casamento com os filhos da Babilônia, e por não adorarem provavelmente também aos deuses babilônios, eles também não prosperaram, não conseguiram crescer em comércio, não viveram e viveram infelizes durante os seus dias de cativeiro. Esse grupo, eles tinham na sua mente algo como que é essa a nossa vida daqui para frente. Só que nós não vamos tocar o barco daqui para frente, nós vamos apenas esperar a nossa morte, porque a ira de Deus de Israel haverá de nos consumir dia após dia. O terceiro e último grupo que os teólogos identificaram nesse período, e é justamente esse terceiro e último grupo que é identificado como representados pelo salmista do Salmo 137. O terceiro e último grupo era o grupo daqueles que sabiam que eram pecadores, que era por conta dos seus pecados que eles estavam no cativeiro babilônico, que haviam de sofrer todas as penalidades prescritas na lei de Deus com respeito à desobediência deles para com Deus. Mas eles, por terem de alguma forma se apegado à palavra de Deus, por terem se voltado, ainda que posteriormente,
ao cativeiro, posteriormente ao fato de eles terem sido levados para o cativeiro, ou seja, tardiamente. Por conta disso, eles observaram que na palavra de Deus não somente dizia que eles haveriam de ser levados cativos, mas que Deus também um dia iria livrá-los das mãos dos seus opressores. É justamente, meus irmãos, este terceiro grupo que é representado no nosso texto desta noite. É justamente esse terceiro grupo que tem, por meio de um representante, de um salmista que aqui nos traz as lembranças aterrorizantes daquele período, que estão a nos falar aqui esta noite. Baseado em tudo isso, meus irmãos, eu queria propor o seguinte tema: lembranças que revelam sentimentos caracterizantes do verdadeiro cristão. Vejam, a nossa proposta para essa noite é trazer aqui em 3 pontos, 3 sentimentos que caracterizam o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, já ali na chamada antiga aliança, já ali no período de cativeiro babilônico. Nós já podemos observar que haviam sim sentimentos caracterizantes do verdadeiro cristão. E esses sentimentos, nós vamos observar aqui, eles são trazidos por lembranças. Se você olhar para o texto do Salmo 137, nós temos 9 versículos. Nós vamos dividir o texto em 3 pontos, cada ponto tendo 3 versículos, e o fato de as lembranças são aquilo que revelam esses sentimentos caracterizantes do verdadeiro cristão. Eu gostaria de que você, olhando para o texto, você veja o seguinte: justamente em cada ponto, de 3 em 3 versículos, nós temos o uso do verbo lembrar. Há uma característica na literatura poética hebraica, e que deixa isso muito claro, o uso deste verbo, de algum verbo constantemente, e não somente verbo, mas palavras também, mas aqui no nosso texto, verbo lembrar, faz-nos acreditar que este uso desses seguido 3 vezes dos verbos, eles estão nos levando ao entendimento, ao propósito da mensagem do autor, do salmista, aqui no Salmo 137. E o primeiro ponto, portanto, o primeiro sentimento que nós podemos observar a partir dessa lembrança é o sentimento de arrependimento. Vejam comigo, leiam, fiquem atentos à leitura dos 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Os irmãos, percebam algo interessante à primeira vista no nosso texto. A primeira informação de que nós somos aqui noticiados diz respeito ao cenário ao qual se encontrava esse salmista. Provavelmente um cenário de devastação. O texto nos diz que eles estavam às margens dos rios da Babilônia, provavelmente algum rio importante da Babilônia. Nós não somos informados qual rio, mas eles estavam assentados às margens do rio da Babilônia, e eles estavam lembrando justamente daquilo que eles haviam perdido: Sião. Na Sagrada Escritura, meus irmãos, Sião, Jerusalém e Deus muitas vezes são entendidas como palavras sinônimas. Muitas vezes são entendidas como palavras sinônimas. O que o salmista então está aqui, à primeira vista, nos trazendo aqui
neste cenário devastador, nós podemos observar que, além deles estarem provavelmente cansados, provavelmente depois de um dia inteiro de jornada de trabalho cansativa, uma jornada cansativa, porque eles eram escravos ainda na Babilônia. Ele menciona que os opressores estavam ali ao redor deles, provavelmente ali acorrentados, talvez voltando do lugar de trabalho para o lugar de cativeiro. E aí ele diz que eles, assentados, eles choravam amargamente, lembrando de Sião, da Santa Jerusalém. É interessante que quando nós estudamos a literatura antiga e quando se fala de estudar literatura antiga, de civilizações antigas, é impossível desassociar a civilização e religião. Quando nós estudamos essas civilizações, nós observamos que, e mais precisamente nos textos da palavra de Deus, porque os judeus constituem uma civilização antiga, nós observamos que a menção de rios geralmente retratava momentos de alegria, de paz, de felicidade, de transbordar do Espírito. Quando nós nos adentramos na palavra de Deus, e se não nos cabe aqui, mas a palavra de Deus, a menção de estar sempre diante de rios não é simplesmente uma questão, não traz simplesmente a prosperidade econômica de uma civilização, de uma cidade, mas no que diz respeito à questão religiosa, e eu digo que isso era o mais importante para os povos da antiguidade. No que diz respeito a essa questão religiosa, os judeus tinham o fato de estar às margens de rios, mencionar rios caudalosos, isso era algo que retratava felicidade, algo que retratava a bênção de Deus. Mas aqui parece-nos, e obviamente está muito claro, que o salmista está aqui trazendo um contraste, porque ele diz, olha, quando nós nos assentávamos às margens desses rios, lá nos salgueiros que haviam, nós pendurávamos as nossas harpas. Tamanho era o nosso desânimo para viver, porque aqueles que nos levaram cativos, os nossos opressores, eles pediam canções. Diziam, olha, fiquem alegres e cantem para nós, nós queremos ouvir, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Engana-se quem pensa que eles estavam de fato querendo ouvir algum cântico de Sião. Ora, cânticos de Sião, meus irmãos, é cantar acerca do Deus de Israel. Então não tem interesse algum. O que é que os babilônios, qual era o interesse dos babilônios em ouvir acerca do Deus de Israel? Um Deus derrotado? Um Deus que entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor? O grande imperador Nabucodonosor? Que Deus é esse? Nós não queremos isso. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos, nada mais é do que uma zombaria. Era típico dos povos da antiguidade zombar dos povos derrotados de várias formas, batendo palma, por exemplo, assoviando, por exemplo. E a outra era pedir para que eles demonstrassem alegria em um momento, justamente em momento de calamidade, justamente no momento em que eles estavam mais cansados, mais oprimidos, sem capacidade alguma. Vejam que cenário devastador, meus irmãos. Vejam que coisa triste nós estamos aqui a observar no nosso texto. O que nós podemos, então, aqui, como já mencionado, observar, é que não era isto que o salmista tinha em mente. A ideia do salmista é deixar muito claro um cenário que os levou ao arrependimento. O salmista estava dizendo, olha, foi justamente ali, quando nós nos lembrávamos de Sião, que nós percebemos quão
era necessário que nós houvéssemos nos arrependido antes desse cativeiro. Quando nós olhamos para os nossos primeiros versos, nós percebemos que não apenas o cansaço causado pela pressão do inimigo estava ali presente, que não apenas a humilhação por causa da zombaria para com a fé de Israel estava ali presente, mas a lembrança daquilo que eles, os judeus, haviam menosprezado por muitos anos. A cidade do rei Davi, a Jerusalém, a terra da promessa, a terra que havia sido prometida aos patriarcas, que a custo de muito sofrimento foi alcançada pela nação de Israel. Eles herdaram a terra da promessa, embora não participaram de nenhuma daquelas guerras de conquista ali narradas nos livros de Juízes e Josué. Eles estavam ali por pura falta de fé, de entendimento, de doar-se ao Deus que havia dado tudo aquilo para eles. Eles simplesmente ignoraram. Alguém já disse com muita propriedade, eu não sei de onde surgiu essa frase, mas uma frase mais ou menos parecida com esta. O maior juiz para cada um de nós é a nossa consciência. É algo assim, não existe maior juiz do que a nossa própria consciência. Eu pergunto para os irmãos, quem consegue dormir estando de consciência pesada? Eu quero acreditar que ninguém. Eu, muitas vezes, por exemplo, quantas vezes não cometi uma besteira, eu falei uma bobagem, sei lá, até mesmo algumas besteiras de trabalho, que você, poxa, vacilei ali no trabalho, vai dar bronca amanhã, isso aí tira a noite, tira o descanso de todos nós. Imagina esse povo. Isaías alertou muitas vezes, o povo nunca deu ouvido. Os profetas do Antigo Testamento alertaram. Quando nós lemos em outro momento ali no Novo Testamento, por exemplo, o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo menção de Jerusalém, em um dos seus sermões ele olha para o povo e diz assim: Jerusalém que mata os profetas. Todos os que foram enviados a vocês, vocês mataram, vocês aprisionaram, vocês apedrejaram, vocês expulsaram. Meus irmãos, a verdade é que este terceiro e último grupo, eles chegam ao arrependimento. Embora tardiamente, mas eles chegam ao arrependimento. Eu penso que esse texto ele nos fala de forma muito apropriada, pois muitos de nós cristãos precisamos de algo. Infelizmente, muitas vezes precisamos que algo devastador aconteça em nossas vidas, para que nós possamos nos voltar ao verdadeiro arrependimento. Eu fico imaginando esse período que nós estamos passando. Período difícil, período duro. Antes era os boatos de pessoas contaminadas eram pessoas distantes, pessoas que nós não conhecíamos de outras nações. Depois foram pessoas do nosso Brasil, depois passaram a ser pessoas mais próximas, agora pessoas da nossa família, até pessoas da Igreja de Cristo. E eu, no meu pessimismo com respeito a essa enfermidade, eu penso que ela ainda vai se manifestar, ainda vai ter muito ainda a nos falar e a nos ensinar. E infelizmente algumas pessoas parece que vão ter que retornar para Cristo por conta dessa enfermidade. Eu lembro aqui, alguns meses atrás, eu fui surpreendido
por uma confissão de um pastor, amigo meu desde a adolescência, conterrâneo meu lá do Ceará, de Fortaleza. E ele chegou para mim e disse assim: olha, Augusto, eu nasci dentro da igreja, minha família toda da igreja. Esse meu amigo, só para vocês terem uma ideia da abrangência da família deles dentro do presbiterianismo mesmo, lá em Fortaleza, ele deve ser o 7º pastor na família. Tem tio, primos, um bocado de gente aí é pastor na família dele, presbiterianos. E ele olhou para mim e disse assim: olha, eu nasci dentro da igreja, fui para o seminário já com quase 30 anos de idade, e eu te confesso que a minha conversão se deu dentro dos meus 4 anos de seminário. E aquilo, eu fiquei, puxa, que coisa, não é? Imagine vocês, uma pessoa nascida em lar evangélico, uma pessoa que em nenhum momento da sua vida havia se desviado do evangelho, uma pessoa que sempre esteve presente nos trabalhos da igreja, mas que de uma forma tardia e muito honrada, eu diria, a sua confissão, ele não teve vergonha de me confessar isso. Mas vejam, precisou de arrependimento por alguma coisa, provavelmente que ele tenha passado de dificuldade, provavelmente seus sofrimentos distantes da família, não sei. Parece-me que muitos de nós precisamos passar por isso. Quando nós observamos o caminho de teimosia de muitos irmãos dentro da igreja, muitos de nós somos teimosos e desobedientes para com os nossos pais. E vejam que isso é um mandamento bíblico. Está lá no Decálogo. E diz a palavra de Deus que é o primeiro mandamento com promessa, que é para que seus dias sejam prolongados. Quantos são teimosos? Não ouvem os pais. E quando a matéria é do coração, e os pais conhecem bem. Você sabia que os pais conhecem bem? Às vezes, você é o melhor rapaz da igreja e a sua pretendente é a melhor moça da igreja, mas vocês não vão dar certo. Vocês não vão dar certo. E sabe quem é que sabe disso perfeitamente? Os pais. Os pais sabem dizer: olha, essa menina é linda, ela é uma menina de Deus, mas vocês não vão combinar. Imagine quando os candidatos ao casamento não são o melhor rapaz e a melhor moça da igreja. Imagine aí. Mas a desobediência aos pais tem sido causa de devastação em muitas famílias cristãs. Quantos de nós deixamos de lado as admoestações dos nossos líderes espirituais? Às vezes olhamos para eles e dizemos: rapaz, hoje cada vez mais, né, uma enxurrada de pastores se formando, pastores novos, meninos. Eu, embora com essa cara de menino, eu tenho 42 anos, mas quantos se formam? Eu conheci hoje ele deve já ter seus 30 e sei lá quantos anos, mas formou-se com 22 anos de idade. Um conterrâneo meu também, hoje professor do seminário de Teresinha, mas formou-se com 22 anos de idade, uma criança. E quantos de nós olhamos e assim: rapaz, esse pastor sabe de nada, que líder é esse? Olha, meus irmãos, muitas vezes nós, com mais idade, nós temos mais experiências de vida. Sim, é fato. Muitas vezes mais experiência de vida do que pastores, do que líderes espirituais. Mas em matéria de espiritualidade,
eu quero dizer para você o seguinte: Deus os colocou ali para que eles falem em nome do próprio Deus. E nós devemos ouvir os nossos líderes, porque se eles forem homens de Deus, no momento em que eles estiverem errados, eles vão voltar atrás e vão procurar consertar aquilo que eles fizeram de errado. Quantos de nós deixamos de ouvir a palavra de Deus? Deixamos de ouvir o próprio Deus? Arrependimento, meus irmãos. Arrependimento foi o tema inicial dos evangelhos. Arrependei-vos e crede no evangelho. O segundo sentimento que vai caracterizar o nosso segundo ponto nesta noite, que nós observamos a partir da lembrança. O segundo sentimento é a fidelidade desse povo. Vejam os versículos 4, 5 e 6. Como porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Vejam, observem comigo a maravilha da fidelidade agora aqui, depois do arrependimento, a manifestação da fidelidade de um verdadeiro arrependido. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Vejam, o judeu ele tinha que adorar a Deus em Jerusalém. Eles tinham que adorar a Deus em Jerusalém. Como é que eles haveriam de cantar os cânticos do Senhor em terra estranha? Não competia, isso não tinha valor para um judeu. Talvez em momentos de infidelidade ou de desprezo para com a palavra de Deus, não sei, provavelmente. Mas com o coração reto e fiel diante de Deus, não. Em hipótese alguma, eles não fariam isso. É justamente o que ele diz aqui, em resposta ao terceiro versículo, lá do nosso primeiro ponto, quando os opressores dizem assim: entoai-nos algum dos cânticos de Sião, zombando deles. Aí ele está ali escrevendo o salmo e ele está manifestando o sentimento daquele terceiro e último grupo fiel. Eles dizem assim: mas como é que nós haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Eu prefiro ser amaldiçoado. Eu prefiro que se resseque a minha mão direita para que eu não toque a harpa. Que se apegue a minha língua ao paladar se eu me esquecer, ó Jerusalém, de ti. Se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Vejam que coisa interessante. Vejam que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós vemos aqui. Vejam, o salmista, ele traz uma informação de fidelidade. Ele mostra a sua fidelidade para com aquilo que ele cria. Ele, eu não vou fazer isso, eu não vou tocar. Aquilo que eu puder não fazer, eu não farei. Que eles então me matem, mas eu não vou fazer, eu prefiro ser amaldiçoado. Mas uma segunda coisa que eu acho muito interessante nesse texto, além das imprecações para com ele mesmo, as maldições para com ele mesmo, é quando nós observamos que há um aspecto escatológico. Quando o salmista diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém. Os dois primeiros grupos que nós mencionamos ali na nossa elucidação do texto, ali lá na introdução, eles certamente esqueceram Jerusalém. Mas esse terceiro grupo,
que manifesta arrependimento, que manifesta agora fidelidade a esse terceiro grupo? Não. Em hipótese alguma eles não conseguem. Eles não conseguiram esquecer Jerusalém. E não esquecer Jerusalém tem um aspecto escatológico, porque a Jerusalém, como nós vamos ver lá no final da Sagrada Escritura, lá nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, nós vamos ver que essa mesma Jerusalém ela vai ser mencionada como que descendo do céu, como que a noiva de Cristo, como a cidade santa. Jerusalém, ela é escatológica por conta disso. A Jerusalém aqui do tempo dos judeus, a Jerusalém devastada pelo Império Babilônico, por Nabucodonosor, ali aquela cidade agora lá abandonada, apenas foram deixados poucos judeus. Aquela Jerusalém ali, ela tipificava não somente a Jerusalém que haveria de vir, a Jerusalém, o novo céu e a nova terra, mas ela também fazia menção e lembrança ao jardim do Éden. Isso é novidade para você? Pois guarde isso. Jerusalém era uma tipificação do jardim do Éden, do templo escatológico. Nós não temos, mais uma vez, nós não temos tempo aqui para falar, mas quem sabe vou deixar até para vocês aí, para perturbarem depois o pastor Tomás, para ele dar um estudo sobre isso. É um assunto muito interessante, muito bom. O fato é que Jerusalém, para o bom entendedor, para o bom leitor da Sagrada Escritura, para o judeu que ainda que tardiamente arrependido, mas se demonstrando fiel e um judeu de fato e de verdade, o verdadeiro judeu, ele entendia que esses 3 lugares, o Jardim do Éden, a terra da promessa propriamente dita, ali conquistada no período de Juízes, e a Jerusalém celestial, novos céus e a nova terra, essas 3 coisas são uma só. Então, o que o salmista está dizendo aqui é que eu não posso me esquecer de ti, Jerusalém, porque tu és o alvo da minha vocação. Meu desejo é retornar para ti, não simplesmente para a terra da qual nós fomos arrancados e tirados, mas meu desejo é ver a Jerusalém, o retorno ao Éden, de onde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram expulsos, a terra prometida. Eu gosto muito de conversar com pessoas idosas. Não é simplesmente a questão de ter muita coisa para ouvir da sabedoria deles, mas é porque eu gosto mesmo. E eu conheci uma senhora lá em Fortaleza, uma matriarca já, uma viúva, tinha seus filhos todos encaminhados dentro da igreja. Eu já a conheci com seus 90 anos. Tive o privilégio de acompanhá-la até os seus 100 anos. Ela morreu com 104 anos de idade, lúcida. E quando ela estava ali próximo dos 100 anos, já com 100 anos, já acho que com seus 98 anos, 97 para frente, ela começou já a apresentar, fora os problemas naturais, ela não enxergava. Dona Lídia Elizabeth, ela não enxergava, ela me conhecia apenas pela minha voz. Eu ia quase que diariamente à sua casa, era muito bom. E ela, nos seus últimos anos de vida, ela tinha, eu não sei, eu não lembro bem o que ela sentia, era a questão da velhice mesmo, ela não tinha uma doença. Então,
ela passava mal à noite, era levada para o hospital, às vezes não levava, mas passava mal, não sei muito bem como é que era esse problema dela, devido à sua velhice, obviamente. E às vezes eu chegava na casa dela pela manhã e ela dizia, Guto, assim como me chamam lá em Fortaleza. Ela dizia assim, Guto, com muita dificuldade já de falar. Ela dizia, olha, ontem, esta noite eu pensava que iria me encontrar com meu Salvador. Oh, como eu queria. Quantas vezes eu não ouvi isso da boca dela? Quantas vezes eu não fui lá de manhã visitá-la e seus filhos também idosos, né? Ela tinha um casal de filho idoso que nunca se casaram. E eles diziam, olha, a mamãe passou mal ontem à noite. E aí eu ia lá conversar com ela e ela sempre repetia a mesma coisa. Ela dizia, eu pensei que essa noite eu me encontraria com o meu Salvador. Oh, meus irmãos, que desejo, que maravilha, que desejo é esse. Seria bom que todos nós tivéssemos um desejo desse, não é? Talvez o momento de aflição em nossas vidas nos traga esse desejo. Eu tenho desejado muito estar com Cristo. É muito melhor do que estar aqui. Em algum outro lugar na Sagrada Escritura nós somos advertidos não somente de sermos santos, mas de sermos achados fiéis diante de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Não se esqueça da Jerusalém. Não se esqueça da Jerusalém de Deus. Não se esqueça do novos céus e nova terra, da noiva que vai descer, linda, maravilhosa, toda ataviada, para se encontrar com o Cordeiro. Aleluia.